Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nilson aqui. A paz do Senhor a todos os amados que nos acompanham. E de início já quero fazer algumas saudações, mandar alguns abraços, alguns beijos. Mandar um beijão para minha mamãe Nelly, né, que sempre tem orado por nós. Uma mulher de Deus que trilha o caminho do Senhor e nos ensinou o caminho do Senhor desde que nós éramos um pouco menores, porque eu ainda não cresci muito, né? Sou pequenininho. E também peço a Deus que continue dando saúde, entendimento, inteligência, paciência, muita paciência, para continuar cuidando de nós. Então, um beijo, minha mãe. As minhas irmãs, né, da mais velha para a mais jovem, tem aí a Juscelia, um beijo, mana. Temos a nossa irmã Gesiane, Zeze, um abraço, um beijo, um cheiro para minha irmã Graziela, que mora lá em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Beijão, irmã, minha irmã, que Deus continue abençoando muito a sua família. Também tem as minhas irmãs Fabiana e Patrícia. Um grande abraço, um beijo, um queijo para todas vocês. Também tem meu irmão, meus dois irmãos, um mais velho que eu, o Eduardo, Carlos Eduardo, e um bem mais jovem, que é o Gilson. Então aí, ó, um grande abraço, um beijo para vocês, meus irmãos, a todos os meus familiares e amigos, irmãos em Cristo que nos acompanham. Desde já peço que se inscreva no meu canal, caso não seja inscrito. Caso você goste do conteúdo, deixa aí o seu joinha. Se não gostar, deixa aí o seu dislike. Se eu não gostei, pode mandar mensagem aí me cobrando. Se tiver alguma pergunta, pode mandar também. Compartilhe essa mensagem para que ela chegue para mais pessoas, ok? Ok, então, feito o jabá, bora começar. Vocês estão preparados? Então vamos começar. Gente, olha só. Desde já eu quero fazer aí algumas recomendações que são extremamente importantes. Nas 3 aulas anteriores nós vimos aí, eu dei algumas bases de onde é que nós iremos analisar esse tema bíblico, que é essa matéria bíblica, que é a escatologia. Escatologia, como sabemos, é a doutrina das últimas coisas, é o que a Bíblia diz sobre as últimas coisas. Contudo, porém, entretanto, todavia, quando nós falamos em escatologia bíblica, é um entendimento sine qua non que se trata de profecias. Ou seja, o que é sine qua non? É sem a qual, ok? Sem a qual. Então não tem como você falar de escatologia sem falar de profecia. E hoje coloquei em meu coração de como nós devemos entender a questão da profecia e a questão também do profeta, ok? Deixa eu pegar aqui, compartilhar com vocês chimarrãozinho com nessa sexta-feira chuvosa em Pontal do Paraná. Friozinho é sempre muito bem-vindo. Amor, a hora que você quiser, só para vir pegar, tá? Estamos aí com uma chuva, então se porventura aí começar a acabar a luz aí, é porque tá tendo um temporal gigantesco aqui, viu, gente? Então vamos lá. Eu acredito que foi na segunda, na introdução parte 2, ou na introdução parte 1, enfim, que eu comentei que alguns grupos cristãos ao longo do século XIX, eles se aventuraram a marcar datas para a volta do Senhor Jesus. Marcar datas para o arrebatamento da igreja. E então
obviamente, Jesus não voltou, não é verdade? Mas ficou uma lição. Qual é a lição? A lição é que toda profecia, toda palavra dita por um homem ou uma mulher, ela precisa ser analisada segundo as Escrituras. Não é porque somos amigos da pessoa, que a pessoa é um excelente servo de Deus, uma excelente serva de Deus, que nós devemos dar crédito a toda a palavra. Por quê? Porque se o tal profeta, se a tal profetisa, o vidente, ele fizer um prognóstico, ele der uma declaração em nome do Senhor, e essa palavra ela não se cumpriu, então não é de Deus, não é verdade? Mas Nilson, qual é a referência bíblica que você usa para ter esse entendimento? Bem, abra a sua Bíblia aí, que eu abro a minha Bíblia aqui. Vamos ver uma passagem extremamente importante, lá o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 18. Abre a sua Bíblia aí, já anote esse texto. Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 19. Deuteronômio 18, a partir do versículo 19. Olha o que diz o texto sagrado. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. De novo. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Verso 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em meu nome, ou que falar em nome de outros deuses. Continue a leitura. O tal profeta ficará rico, cheio de vida, saúde, prosperidade, fama, riqueza sem fim. É isso que diz o seu texto bíblico? O meu não diz isso. Vamos ler o verso 20 de novo? Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Verso 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, como é que nós iremos discernir se aquela profecia, se aquele prognóstico, se aquela declaração, se aquela palavra de bênção, se aquela palavra de revelação, ela vem de Deus? Olha só o que diz o texto bíblico. Verso 22. Quando tal profeta falar em meu nome, ou melhor, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então aí nós temos já a primeira recomendação bíblica sobre como é que devemos tratar essa questão. Se o cidadão veio com uma declaração em uma reunião, em uma casa, em uma praça, em uma congregação, em um templo, e vier e então ele faz uma declaração, ele dá a profecia, como é que saberemos se é de Deus ou não? Nós devemos analisar as coisas.
Já vi muitos casos de pessoas que fizeram declarações para mim e eu conhecia como eu estava diante de Deus e sabia que aquela declaração não era de Deus, mas para não me indispor com a pessoa, eu baixei a cabeça, fiquei quieto, pedi para Deus colocar um guarda na minha língua, para mim não falar que aquele caboclo estava falando um monte de abobrinha, né, para não ter a inimizade. Então baixei a cabeça, só disse que seja feita a vontade do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor. E então, passado algum tempo, essa pessoa, toda a congregação, eu congregava, acho que em Canoas, toda a congregação viu que aquele cidadão não era um homem digno de crédito à sua palavra. Então eu tenho certeza que também já aconteceu algumas situações constrangedoras e embaraçosas com muitos de vocês que me acompanham, mas nós temos que ter em mente que nós devemos amar a todas as pessoas. Mas o amor a todas as pessoas, ele não, nós temos que fazer uma gradação de credibilidade, da palavra de credibilidade. Então, uma declaração feita por um amigo seu, ela tem um peso, ela tem um crédito, ela tem um valor especial para você. Contudo, uma pessoa que não conhece você, uma pessoa que é distante, ela tem um outro grau de credibilidade para você. Então, por mais que seja uma pessoa distante ou nossa pessoa próxima, quando se trata de falar das coisas de Deus e de profecias, nós temos que correr para a Bíblia Sagrada para ver se coaduna com as Escrituras. Gente, que delícia. Quer ver, ó? Vamos, aí tem um famoso ditado assim, Ananil, mas você sabe que você não pode, há autoridades espirituais, autoridades superiores, que nós devemos obedecer, sim, nós devemos obedecer. Mas a autoridade máxima em relação às coisas de Deus é a Bíblia Sagrada. Não é Armando Aquinha, não é o irmão Joaquim, não é a profeta A, não é o profeta do manto B, muito menos pastor, evangelista, diácono, presbítero, apóstolo, reverendo. Ninguém tem maior autoridade do que as Escrituras. Pode ser o pastor presidente da sua convenção, ou pode ser o bispo da sua congregação, ou pode ser o padre, o papa, seja quem for. Falou e se não estiver dentro das Escrituras Sagradas, a pessoa está falando da boca para fora e não merece crédito à palavra dele. Aí alguém poderia falar assim, pois é, Nil, mas aí tem o seguinte, nós não podemos ficar julgando as coisas, porque nós não devemos julgar. E eu falei assim, parabéns, é uma declaração bíblica, mas a Bíblia só diz somente isso sobre a questão de analisar, avaliar, fazer uma análise sobre o que nós estamos ouvindo, sobre tudo que nós temos ouvindo. Temos ouvido, temos visto, nós temos que fazer uma peneira pela Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela vai trazer uma declaração no Evangelho de Matitiarro, capítulo 7. Achou aí, irmão? Mateus, irmão, Mateus. Matitiarro é o nome dele em hebraico. Mateus capítulo 7. Olha que declaração maravilhosa que está aí na boca de muitas pessoas. Olha que interessante, olha. Abriu aí? Abra a sua Bíblia aí que eu abro a minha Bíblia aqui. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Eita bênção, olha só o que diz a Bíblia. Não julgueis para que não sejais julgados. Aí então, irmão Nil, você não tem autoridade para você falar daquela irmã que me deu uma profecia, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Você não pode, porque a Bíblia diz que nós não podemos julgar. Olha, meu querido,
a Bíblia diz aqui que nós não devemos julgar. Ok, verdade. Mas é somente isso que ela diz? Vamos ver alguns outros textos? Porque é o seguinte, ó, o texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Não é verdade? Então vamos ver alguns outros textos para elucidar essa questão. Vamos lá. Quem disse que não podemos julgar? Deixa eu ver aqui se esse texto condiz. Antes de passar a referência para vocês. Eu não marquei direitinho, gente. Ishayahu, capítulo 8, versículo 20. Ishayahu 8, 20. Achou aí? Não, oh, meu querido, desculpa, é Isaías. Isaías, capítulo 8, versículo 20, o texto bíblico diz: a lei, esse A é craseado, então, a lei, ou seja, para a lei, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E o verso anterior vai dizer, ó, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que childreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo a seu Deus, a favor dos vivos, e interrogar-se-ão os mortos? Então aqui está falando sobre a dependência que o povo estava tendo de falsos profetas ao invés de ouvir a Deus. Então, a lei é o testemunho. Se o profeta não falar segundo a palavra de Deus, não haverá salvação, não haverá livramento, não é palavra do Senhor. Continuando. Então anote esses textos aí, gente. Vamos colocar abrir esse como se fosse um subtópico em relação às profecias, essa introdução às profecias bíblicas e em relação aos profetas também. Coloca assim, ó, quem disse que não podemos julgar? Aí o primeiro texto, Mateus capítulo 7, versículo 1. Segundo texto, Isaías capítulo 8, versículo 20. Mas é só isso? Não, tem muito mais. Vamos para Lucas. Lucas 7,43. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 43. Deixa eu fazer um negócio aqui. Então, irmãos, espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Peço aí que vocês compartilhem. Metralhe o like aí, irmão. Tenha dó nele. Compartilhe, comente. Ok? Eu preciso organizar o meu canal no YouTube para criar uma playlist. Essa semana agora eu vou criar uma playlist para colocar todos os vídeos desse tema lá nessa playlist, ok? Então, Lucas 7,43. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. Jesus estava falando sobre a parábola do credor e dois devedores, né? E aí Jesus disse, perguntou no caso, né? Dize, qual deles amará mais? A parábola é a seguinte, ó, um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E, não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão Pedro, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, julgaste bem. Jesus, ele elogia um de seus discípulos que fez uma boa avaliação. Então, por conseguinte, ou seja, também
Jesus nos dará os parabéns quando nós avaliarmos as declarações segundo a Bíblia Sagrada. Vamos continuar? Quem disse que não podemos julgar? Pois não, amor? Vai dizer que você vai querer me levar o meu chimarrãozinho, amor. Você que falou. Quando você quiser, você pode me pegar. Era retórica, amor. Não, era brincadeira, não, brincadeira. Ah, era só pra... Não. Peguei. Então, aqui, ó. Outro texto. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 10, versículo 15. Já avisamos, né, irmão, que aqui não será uma aula, uma conversa, sabe aquelas conversas, você encontra o seu conhecido assim no ponto de ônibus, e aí lá no horizonte o ônibus já está vindo, e aí, como é que você está? Como é que tá a família? Tá bom, então tchau, Deus abençoe, papai do Senhor. Não. Aqui será uma conversinha assim, sabe? Você pega o seu chimarrãozinho aí, a minha esposa acabou de roubar a minha cuia aqui, mas não tem problema. Mas é uma conversa longa. Porque os temas bíblicos, eles não foram feitos apenas para você ouvir sobre eles. Os temas bíblicos, eles estão aí para que nós os avaliemos pormenorizadamente. Ou seja, para nós estudarmos de forma adequada, de forma eficaz. E para um estudo eficaz, então tem que ir devagar, pega um texto aqui, medita, pega o outro lá, medita, ok? Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 10, versículo 15. Olha só o que o apóstolo Paulo... Ô Jesus! Paulo diz: falo como a sábios, julgai vós mesmos o que eu digo. Vou repetir e vou explicar. Falo como a sábios, julgai, analisai vós mesmos o que eu digo. Olha que interessante. Paulo está falando aos irmãos analisar o que ele estava dizendo. E tem muitos hoje pseudos homens e pseudos mulheres de Deus que não gostam que nós avaliemos o que elas estão falando. Bom, você que escreveu. Sim. Então uma pessoa que não quer ter a sua palavra analisada, julgada, então quer dizer que tem boi na linha. Não é verdade? Tem boi na linha. Por exemplo, eu congrego em Praia de Leste, na Assembleia de Deus. E muitos ensinadores, muitos falsos mestres que vieram aqui, eu os desmascarei na mesma hora, com respeito, com educação, e quando não me respeitaram, eu ainda continuei mantendo o meu posicionamento firme. Por exemplo, veio um filho de Deus, não vou dizer quem, não me pergunte quem foi, que veio falar que Jesus não havia sido traído por um beijo de Judas. Que era impossível, oi pequena, que era impossível que Jesus tivesse sido traído. Aí eu peguei os vários textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, escrevi, e o bonitão ainda lá no altar desafiou a igreja a provar para ele, a mostrar para ele na Bíblia, né, que Judas havia beijado, que havia traído Jesus com um beijo. Bem, imagina o que eu fiz. Escrevi o texto. A hora que ele largou o microfone, sentou na cadeirinha, eu com as anotações, com os textos bíblicos, cheguei, meu querido, sem desmerecer, sem xingar, sem brigar, não. Cheguei assim, ó, só dá uma lida nesses textos bíblicos na sua casa e estude sobre eles.
Então, muitas pessoas têm até uma boa intenção, mas que, sabe, aquele estudo de orelhada, ele queria pegar para dar principalmente esses pregadores pentecostais, que não são todos, mas a maioria é tudo uma tribulação, que não estuda, né? Fica só um enche-linguiça, umas histórias cabrioléticas que acha na internet aí, e não preparam o seu sermão, não preparam a pregação, não preparam o estudo, não fazem como você está fazendo agora, estudando o texto mais profundamente. Então eles vão trazer uma série de ensinos que quando você confronta com a palavra de Deus, não se sustenta. Então todo o ensino, toda a profecia, independente quem esteja vocalizando, se estiver em desacordo com as Escrituras, não merece crédito, não merece temor à palavra dessa pessoa. Mas a pessoa merece muito respeito, caso ela seja respeitável. Porque se você respeita a todos com o mesmo grau, com o mesmo nível, então você não respeita ninguém. Por exemplo, você respeita no mesmo nível a sua mãe que te deu a luz para um bandido assassino? Você é o mesmo respeito? É a mesma escala? Está na mesma? Não! A sua mãe você deve respeitar, você deve temer. E o assassino, você deve orar por ele, mas você não quer chegar nem perto dele. Não é assim que funciona? Por exemplo, uma pessoa que assaltou a sua filha, o seu filho, o seu parente, merece respeito uma pessoa dessa? Não, ela merece a misericórdia nossa e a salvação de Jesus e as nossas orações. Mas não merece respeito, não merece estar entre nós. Então, nós devemos fazer essa gradação do que que palavra que nós devemos dar crédito, né? E a quem nós devemos dar crédito. Continuando sobre a questão da avaliação. Continuando na primeira carta de Coríntios, capítulo 14. Vamos lá, gente. Capítulo 14, versículo 29. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 14, versículo 29. Olha só que interessante, olha isso aqui. Acharam aí? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros... O quê? O que está escrito aí? O que está escrito aí, varão? E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, avaliem, analisem. E detalhe, aqui tem mais uma questão interessante em relação à conduta pessoal do homem e da mulher de Deus. E os espíritos dos profetas, versos 32, estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então nós devemos entender que nós não somente podemos, mas nós devemos julgar, analisar aquilo que nos é ensinado, daquilo que nos é passado como se fosse uma declaração de Deus, uma revelação de Deus, uma profecia de Deus, em nossas reuniões, em nossas casas, independente. A pessoa está usando o nome de Deus, então nós devemos, o que ele está falando faz sentido? Então nós devemos passar pelo escrutínio da Bíblia Sagrada. E temos aí um último texto para nós vermos, que é a questão, que é o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Jesus nos é ensinando. Acautelai-vos vós, porém, ou acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Então, para nós entendermos de forma adequada os temas da escatologia bíblica, nós precisamos entender que todas as profecias bíblicas, elas têm um agente ativo e um agente passivo. Por exemplo, quem é o emissor da mensagem? O emissor da mensagem, aquela pessoa que está fazendo a declaração, é apenas o porta-voz. Ele é o agente passivo. Mas quem é o agente ativo? O agente ativo é aquele de quem vem a mensagem, é quem disse, quem mandou dizer. Então, quem mandou dizer aquela mensagem? Em questão das profecias bíblicas, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E na hora em que essa profecia ela foi dita, ela foi falada, ela não foi escrita automaticamente, né? Porque muitos livros dos profetas foram escritos muito tempo depois, são suas memórias na velhice, ou passado muito tempo depois que aquele fato ocorreu. Então, quando ele disse a palavra, ele estava profetizando, inspirado por Deus para profetizar. Quando ele estava escrevendo, ele também estava recebendo a inspiração divina. Porque nós que somos pentecostais e assembleianos, nós acreditamos na inspiração verbal e plenária das Escrituras. Então, todas as palavras que o profeta usou, a pessoa usou para escrever, aquelas palavras foram escolhidas por Deus. Então, ao longo da trajetória da história humana, muitas das palavras que eles falavam lá caiu em desuso. Mas sempre o idioma está sempre se atualizando. Não é se adulterando, se perdendo. Não. Por exemplo, críticos do século XIX e século XX, eles criticavam muito o texto sagrado, falando que o texto sagrado não era digno de crédito, porque muitas das cidades bíblicas não haviam sido descobertas ainda, muitos personagens bíblicos eram irreais. Por exemplo, eles não acreditavam na existência do rei Davi. Eles não acreditavam na existência do rei Davi. Outros também não acreditavam sobre a historicidade da existência do Jesus, homem, na história, o Jesus histórico. E essas críticas... e outra crítica também... Alcança a garrafa, amor, por favor. E outra crítica também que eles faziam é que que o texto bíblico havia sido adulterado. Que o texto bíblico havia sido modificado. Obrigado, amor. Obrigado, princesinha. E, filha, não bate nos equipamentos do pai aí, filha. Pelo amor de Jesus Cristo. Tá bom? E aí, passado alguns anos... Os demônios arqueológicos do capeta não conseguiram esconder as evidências das cidades bíblicas, de praticamente quase todas as cidades, quase todas não, mas muitas das cidades bíblicas, as importantes, já a arqueologia descobriu. A existência do rei Davi hoje ela é incontestável. E nós também, em 1948, lá na região do Mar Morto, num local chamado de Qumran, foi encontrado alguns manuscritos, aonde descobriu-se centenas de milhares de textos bíblicos, livros inteiros do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Isaías estava completo, e eles pegaram aquele texto que havia sido escrito no ano 200 antes de Cristo, que fizeram a datação por carbono do material, de alguns daqueles pergaminhos, e descobriu-se que o texto bíblico encontrado em nossas Bíblias de hoje
era praticamente o mesmo texto bíblico encontrado nos manuscritos achados nas cavernas da região de Qumran, no Mar Morto, que tinha mais de 2.000 anos de existência, ou 2.200 anos de existência. Então nós vemos que o texto bíblico ele não foi modificado. Então essa desculpa, essa mentira deslavada, que falam que nós não podemos dar crédito à Bíblia Sagrada porque o texto foi alterado. Isso é uma mentira que a própria arqueologia já mostrou que é verdade, que é real, que merece crédito os textos bíblicos. Então Jesus, ele vai continuar nos instruindo a nós entendermos que a questão da profecia bíblica, ela foi inspirada por Deus. Então tem o agente ativo e o passivo. O agente passivo é quem fala. O agente ativo é o emissor, é o mandante, é aquele que manda, aquele que fala para a pessoa, ó, entregue a minha palavra para tal pessoa. O profeta vai lá e entrega para tal pessoa. Ao longo da história da Bíblia Sagrada, nós vamos ver uma série de profetas e profetisas que ora estavam ao lado de Deus e em outros momentos estavam do lado do capiroto, do carça curta. Por exemplo, o maior profeta da Bíblia Sagrada do Primeiro Testamento foi Moisés. Outros dizem que o maior profeta foi Elias. Mas eu acredito que Elias não teve um ministério maior que o de Moisés, mais importante que o de Moisés. Elias foi importante para o período dele, sim, mas assim, na minha opinião pessoal, eu acredito que o maior profeta do Primeiro Testamento foi Moisés. Já nos tempos de Jesus, houve também muitos grandes profetas. Por exemplo, João o Batista. Dentre os nascidos de mulher, o maior. Tá quase entupindo aqui o bichinho aqui. Agora sim. Gente, mas com esse tempo tá frio hoje, né? Tá um friozinho abençoado aqui. E esse chimarrãozinho, se eu fosse você, na próxima sexta-feira, se estiver chovendo, se tiver um friozinho, prepara a sua erva, pegue seu caderninho para você anotar, né? Pegue sua caneta, que é importante, ir marcando os textos, os temas, ok? Para você se organizar e depois revisar os seus apontamentos, para ter uma melhor assimilação do conteúdo. Continuando, outro detalhe que a Bíblia Sagrada ela vai falar, que nós não podemos dar crédito a qualquer um que sai falando em nome do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é de Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus nos disse que naquele último dia vai chegar as pessoas e falar assim, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E o que o Senhor Jesus dirá para aquela pessoa? Ah, é? Sério? Ah, tá bom então, pode entrar, vamos aí. Vem para a boda do Cordeiro, nós vamos aí, já vai pegar lá o teu galardão, depois vamos participar da festa. Foi isso que Jesus falou para eles? Não. Então direi naqueles dias, vai para lá, ó, que eu não vos conheço. Então nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é do Senhor. E tem que ver que tipo de Senhor é esse. Ok? Por que eu estou falando tudo isso, gente? É porque eu ouço principalmente nessa área da escatologia, eu ouço tantas pessoas que tem uma estrutura, um cenário bacana, uma câmera bacana, uma iluminação bacana, uma roupinha bonita, sabe, uma estética apresentável,
seja homem ou mulher, com tudo o que a pessoa fala, mas não dá, se você extrair suco de Bíblia, assim, não sai nada, sabe? É só ilações, só elucubrações humanas, sabe? Só filosofia humana, não tem nada de Deus, não tem nada de Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui é um estudo bíblico. Tem alguma teologia? Claro que tem. O que é a teologia? A teologia é apenas a reunião de textos sobre aquele tema. Esse é o humilde ofício da teologia. Só. Como diz o texto sagrado, é bom nós não irmos além do que está escrito. Porque quando nós passamos do que está escrito e começamos a inventar muitas coisas, aí, meu querido, aí esse ensino não é de Deus. Mas se nós atentarmos para a Bíblia Sagrada, para as declarações da Bíblia Sagrada, então nós veremos que estaremos em boa companhia. Por quê? Porque essa foi a palavra inspirada pelo próprio Espírito Santo. E segundo a minha Bíblia, o Senhor Jesus falou que quando ele ascendesse, ele não nos deixaria órfãos, ele nos daria um outro Consolador, o Paracletos, que é o Espírito Santo, que ele é a terceira pessoa da Trindade. Continuando, como identificar um falso profeta e o que é uma falsa profecia? Estamos vendo. A segunda vinda de Jesus Cristo, semelhante à sua primeira vinda à Terra, foi precedida por inúmeras profecias. Então, antes de Jesus nascer, já havia uma série de profecias sobre a vinda do Messias, do Mashiach, do ungido do Senhor. A primeira delas está aqui em Gênesis, em Bereshit, capítulo 2:15. Deixa eu ver. Não. 2:15. Tomou o Senhor Deus e pôs o homem no jardim do Éden para ficar só debaixo de sombra e água fresca. É isso? Não. Para lavrar e guardar. Trabalhar. O homem já foi feito para trabalhar. É 3:15, irmãos. Me perdoem. 3:15. A primeira profecia sobre a vinda do Senhor Jesus está aqui, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto tu fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15, que é a primeira profecia sobre Jesus. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o seu calcanhar. Não somente essa é a primeira profecia em relação à vinda do Mashiach, como também temos outras profecias. Uma que é muito conhecida é Isaías 7:14. Vamos lá? Vamos voltar ao livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Olha só que profecia maravilhosa. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha que maravilha. Temos outra profecia sobre Jesus? Temos. Isaías 53. Não, ele vai falar sobre o ministério de Jesus. Mas temos outras profecias, sim. Eu tinha separado aqui, irmãos. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci de colocar na mesa.
Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu separei algumas coisinhas aqui, ó. Aqui, gente, ó. Mais uma indicação bibliográfica. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, do senhor Russell Norman Champlin. É bacana isso aqui. Esse material aqui é muito, 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 muito maravilhoso. Aqui, ó. Nós temos... dá para ver certinho? Dá. Aqui nós temos o Novo Testamento comentado versículo por versículo, que é o azul. Aqui é o vermelho, é o Antigo Testamento, Primeiro Testamento comentado versículo por versículo também. E aqui nós temos a enciclopédia, que são mais de 13 mil temas bíblicos que ele comenta. Então o irmão aí deixou uma obra vasta, uma obra rica, que eu sugiro a todos aqueles que amam aprender a palavra do Senhor, conhecer um pouquinho mais a palavra do Senhor. Então você vai ter um conhecimento, o seu horizonte de consciência dos temas bíblicos, ele se expandirá consideravelmente. Então, hashtag fica a dica. Então, lista de profecias messiânicas sobre Jesus, cumprida por Jesus. Ele seria o descendente da mulher, nós já vimos isso. Descenderia de Judá, Gênesis 49:10. Nasceria em Belém de Judá, Miqueias 5:2. Vamos lá em Miqueias. Olha que texto maravilhoso esse texto de Miqueias, gente. Ezequiel, Daniel, Oséias... Não. Oh, Jesus. Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2, gente, melhor dizendo. Miqueias 5:2. Olha que texto maravilhoso. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ó, que profecia maravilhosa! Outro texto também, nasceria de uma virgem, Isaías 7:14. Fugiria para o Egito durante os seus primeiros anos, está lá em Oséias 11:1. Seria profeta, Deuteronômio 18:15. Essa profecia é bacana. Nós lemos o versículo 18 em Deuteronômio, agora vamos ler o versículo 15. Olha só, Deuteronômio 18:15. Diz a palavra do Senhor. Moisés dizendo ao povo: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Ó. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Está falando aí sobre Jesus. Ele seria rejeitado pelos judeus, Salmos 2:2. Sua entrada triunfal em Jerusalém, Isaías 62, Zacarias 9:9. Seria traído por um amigo. Olha só o texto lá sobre a traição. Deixa eu colocar aqui. Pegar o texto bíblico. Preparar. Amor, quer mais uma cuia, amor? Não, obrigada. Eu quero. Gente... Falou com você. Oi? O Vande da Silva falou com você. Boa teoria.
que delícia esse chimarrão. Onde nós estávamos? Ele seria traído por um amigo, Salmo 41:9. Vamos ler lá, gente. Salmo 41:9. Um abraço a todos os irmãos que estão aí compartilhando, que estão acompanhando ao vivo. Minha esposa, Vande, um abraço. Salmos 49, isso? 41:9. Salmos 41:9. Diz o texto sagrado, Salmos 41:9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E o texto de cumprimento dessa profecia sobre Jesus está lá em Mateus 26. Mateus 26:14. Olha só o que diz o Mateus 26:14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Meu Deus do céu. E agora vamos ver quando o Judas chega. Olha lá, ó, estando ele ainda a falar, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes sacerdotes e do ancião do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Então aí nós vemos aí o cidadão traindo Jesus, amigo íntimo, como diz o salmista. E tem tantas outras profecias, gente, olha só. Esse material aqui, olha só a relação de profecias que ele irmão dá. São poucas ainda, são poucas. Então aí nós temos um material riquíssimo para nós compreendermos os mistérios da palavra do Senhor. Então, como eu estava dizendo, semelhante à sua primeira vinda à Terra, que foi precedida por inúmeras profecias, a segunda vinda também já foi anunciada tanto pelo próprio Jesus, durante seu ministério terreno, e também através de seus discípulos. Qual é o texto em que Jesus promete voltar? O próprio Jesus prometendo. Não custa relembrar esse texto, gente. Não custa relembrar esse texto, que é um texto maravilhoso, que é um texto que merece ser memorizado. Evangelho, o Santo Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que maravilhoso. Outro texto que Jesus vem nos buscar. Carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15. Diz o texto sagrado, a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo algo que estava oculto. Na sua Bíblia vai estar escrito um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Está falando no momento do arrebatamento. O que vai acontecer no momento do arrebatamento, do harpazo, do rapto da igreja. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém o que, verso 53, do capítulo 15 de 1 Coríntios, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Glória a Deus! Se a palavra de Deus, ela nos diz que as más conversações corrompem bons costumes, então as boas conversações, como esta, né, elas firmam os bons costumes, elas assentam. Então, irmãos, estamos vendo aí algumas profecias que vai falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira foi profetizada e ele veio. A segunda foi profetizada, contudo ele ainda não veio. Revisando, é bom a gente aprender com os nossos próprios erros, isso é bom, mas é melhor ainda nós aprendermos com os erros dos outros, porque daí a gente não sofre, não é verdade? Então assim, ó, assim como irmãos que previram, que profetizaram, que calcularam a volta de Jesus para anos anteriores e Jesus não veio, então a palavra desses irmãos nessa área não merece crédito algum, como é o caso, né, de várias igrejas e várias denominações por aí, que até hoje estão marcando data e Jesus não veio. Aí quando Jesus não veio, então não, foi invisível, foi num outro plano, em outra instância, numa instância cósmica, foi no transcendental do terceiro céu. O negócio assim fica estranho nós aceitarmos esse posicionamento, né? Então Jesus falou para a gente não aceitar isso. Os próprios discípulos de Jesus perguntou: Senhor, quando será a sua vinda? Que tempo? O que vai estar acontecendo? Jesus falou assim: não vos importa saber os tempos que meu Pai programou. Então, o de vocês, façam a parte de vocês, que nós sabemos fazer a nossa parte. Essa foi a dica do Senhor Jesus. Eu até anotei aqui a palavra profeta, vem do hebraico nabi, e tem essa palavra nabi, é da raiz verbal naba, do hebraico, que significa anunciador, declarador e, por extensão, aquele que anuncia as mensagens de Deus. E do grego é profetes. Lembra como se escrevia farmácia antigamente? Com PH? Farmácia, parmeira. Então, no grego, profetes também é P-R-O-P-H-E-T-E-S. Aí tem essa preposição pró, né, antes, em favor, e femi, falar. Ou seja, aquele que fala em favor de outrem, por extensão, intérprete. Então, todo profeta é aquele que fala em favor de alguém, né? Ele traz uma mensagem e nós aprendemos como devemos avaliar se essas palavras são de Deus ou não são de Deus. Então, eu resolvi fazer esse parênteses nos eventos escatológicos para colocar esse estudo sobre a questão de profetas e profecias, de credibilidade ou não. Se a palavra do tal profeta se cumprir, foi de Deus. Se não se cumprir, né? Outra também. Quando Jesus estava falando em relação ao tempo do fim, nós já lemos esse texto na aula passada,
ele vai falar, vai trazer um ensino que nos últimos dias viriam muitos profetas, muitos falsos profetas, muitos falsos doutores, muitos falsos mestres, né? E então era para nós estarmos atentos quanto a isso. E como é que nós ficamos atentos? Como é que nós podemos avaliar com segurança quem é e quem não é de Deus? Simples, pelo fruto se conhece a árvore. Se aquela pessoa possui uma vida íntegra, reta, decente, honesta, se é uma pessoa trabalhadora, não é picareta, não dá rolo nos outros, não fica pegando o dinheiro dos outros e não pagando, sabe? Fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja, que isso é uma coisa que eu não gosto, mas nem de pensar, né? Uma hora está na igreja Puleiro dos Anjos, depois vai para a igreja Puleiro das Ovelhas, outro dia está na igreja Cuspe de Cristo, outro dia está na igreja só o sangue do Cordeiro. Existe, gente, esses nomes de igrejas existem. Por mais absurdo que você ache, existem essas igrejas. Tem a igreja Cuspe de Cristo, tem a igreja evangélica pentecostal, Jesus foi ali e já volta. Meu Deus do céu, gente, olha. O povo neopentecostal aqui no Brasil são criativos. Não posso negar isso, os caras são criativos. Então, é bom nós termos uma autoridade espiritual, é bom. Mas nem todos aqueles que se dizem autoridades espirituais são verdadeiras autoridades espirituais. Porque o que mais nós temos hoje é pilantra, picareta, safado, sem vergonha, lobo em pele de ovelha, né? Que estão aí só para arrancar a lã das ovelhas. Só quer isso aqui, ó, só dinheiro. A maioria das grandes corporações religiosas hoje viraram empresas. São empresas. Então, para a gente ficar atento aí, é interessante, ok? Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero ter contribuído para que possamos crescer no entendimento sobre essa matéria. Na aula que vem, nós estaremos dando continuidade aos principais eventos escatológicos. Peço que curtem, compartilhem, comente à vontade. Até a próxima, querendo Deus. Fui.